Eu menti. Fingi ser alguém que eu não era. Tudo por amor. Só queria ser vista, ser amada. Mas ele me enxergou como um cofre. E quando descobriu que minha fortuna era só fachada, ele me trocou como se eu fosse lixo. Só que o que ele não sabia é que o jogo estava apenas começando. Desde muito nova, eu aprendi a ser invisível. Cresci em uma casa simples, em um bairro onde o luxo era um sonho distante e o amor era algo ainda mais raro. Meus pais faziam o melhor que podiam, mas a realidade nunca foi fácil. Sempre fui aquela garota quieta, que passava despercebida, que vestia roupas de brechó e usava fones de ouvido no máximo volume para escapar da dor do mundo real. Mas eu sonhava. Sonhava em ser amada como nos filmes, em viver uma grande história. Sonhava, principalmente, em ser notada. Tudo mudou quando entrei na faculdade. Era minha chance de recomeçar, de me reinventar. Foi ali que conheci ele. Caio. Bonito, charmoso, confiante. Ele era o tipo de cara que fazia todo mundo parar para olhar, inclusive eu. Mas eu sabia. Garotas como eu não chamam a atenção de caras como ele. Até que um dia, sentada sozinha no pátio, ouvi sem querer uma conversa entre ele e os amigos. Um deles disse: "Aquela loira da BMW tá caidinha por você, Caio. Vai lá e pesca milionária." Eles riram. Caio sorriu e respondeu: "Mulher rica é tudo que eu quero." Naquele momento, uma ideia perigosa surgiu na minha cabeça. E se eu fingisse ser essa garota rica que ele tanto procurava? E se eu tivesse a chance de conquistar ele? Mesmo que com uma mentira? Foi aí que começou meu teatro. Mudei meu estilo. Comecei a postar fotos em frente a carros de luxo que nem eram meus. Pegava roupas emprestadas de uma amiga que trabalhava com moda. Inventei um sobrenome de família rica e até uma história de herança internacional. E para minha surpresa, funcionou. Caio começou a me notar. Começou a puxar conversa. E em pouco tempo, estávamos saindo. Ele dizia que eu era diferente de todas as outras. Que adorava meu bom gosto, minha classe, meu jeito refinado. E eu fingia que tudo aquilo era natural para mim. Mas por dentro, eu só conseguia pensar: será que ele me amaria se soubesse quem eu realmente sou? Mas era tarde demais para voltar atrás. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. Caio me tratava como uma princesa. Dizia que eu era a mulher mais incrível que ele já conheceu. Postava fotos comigo nas redes sociais, me chamava de minha musa, fazia planos de viagens luxuosas e até falava em morar juntos num apartamento com vista pro mar. Mas, aos poucos, o encanto começou a rachar. Ele se mostrava cada vez mais interessado nas minhas posses do que em mim. Sempre que estávamos juntos, ele fazia perguntas estranhas. Seu pai já te deu carro ou ainda tá no nome dele? A casa na Serra é em condomínio fechado mesmo? Vocês têm quantos funcionários lá em casa mesmo? E eu, presa na mentira, continuava alimentando a fantasia. Inventava viagens, negócios, imóveis. E cada vez que ele se impressionava, eu me sentia mais amada. Ou pelo menos fingia acreditar que era isso. Mas então vieram os pedidos. Primeiro foi uma ajuda com a faculdade, que segundo ele, estava atrasada porque o banco tinha travado o cartão. Depois, precisou de dinheiro para um investimento rápido que garantiria o dobro em poucos meses. A cada desculpa, eu inventava que o dinheiro estava preso com meus pais, ou que os advogados da família estavam resolvendo. Caio parecia entender, mas sempre voltava com um novo pedido. E com isso, eu percebia uma coisa cada vez mais clara. Ele estava comigo pelo que achava que eu podia oferecer, não por quem eu era. Foi quando minha amiga de infância, Júlia, me alertou. Amiga, isso tá me cheirando a golpe emocional. Esse cara só tá com você pelo que acha que você tem. Mas eu não queria ouvir. Eu estava apaixonada. E mesmo com todas as bandeiras vermelhas, me agarrava à esperança de que, talvez, em algum momento, ele tivesse se apaixonado de verdade por mim. Só que a verdade, como sempre, tem um jeito cruel de vir à tona. E quando veio, tudo desmoronou. A mentira estava me sufocando. Eu acordava todos os dias com medo. Medo de ser descoberta. Medo de que Caio percebesse que eu morava num bairro simples, que minha mãe era costureira e meu pai trabalhava como porteiro. Medo de que ele visse quem eu era de verdade e fosse embora. Então comecei a me afastar dos meus amigos, da minha família. Inventava desculpas para não levar Caio à minha casa. Criava compromissos falsos para não deixá-lo conhecer ninguém próximo. Eu vivia em função de manter uma mentira viva. Mas a pior parte é que, mesmo fingindo tanto, eu ainda desejava que ele me amasse. Foi quando, um dia, ele apareceu com uma proposta. Disse que um amigo dele estava vendendo um carro de luxo por um preço imperdível, mas que ele não tinha o valor total.
Se sua família te ama tanto assim, você podia pedir. É só emprestado. Eu te pago em poucas semanas. Minha garganta travou. Era o primeiro pedido mais sério, alto, concreto. E foi nesse momento que eu soube. Ele não me amava. Era tudo sobre dinheiro. Voltei para casa naquele dia e encarei meu quarto simples. Minhas roupas dobradas num guarda-roupa velho. Minha mãe costurando no sofá. A panela de arroz no fogo. E chorei. Chorei como uma criança que percebe que perdeu tudo sem nunca ter tido nada. Naquela noite, tomei uma decisão. Se ele estava comigo só pela riqueza que eu fingia ter, então era hora de mostrar quem eu realmente era. E foi aí que tudo virou. No dia seguinte, marquei com Caio em um café. Ele chegou como sempre, sorrindo, confiante, já falando do tal carro. Você conseguiu falar com seu pai? Ele pode fazer essa transferência hoje? Eu respirei fundo. Olhei nos olhos dele e deixei a verdade sair. Caio, meu pai é porteiro. Minha mãe é costureira. Eu não tenho herança. Não tenho carro. Não tenho nada do que você acha que eu tenho. O sorriso dele evaporou. A expressão de encanto deu lugar a um misto de raiva e desprezo. Você tá brincando comigo? Me enganou esse tempo todo? Você mentiu sobre tudo? Sim. E você também. Só tava comigo por interesse. Eu te dei meu tempo, meu carinho. E você só queria saber do meu dinheiro. Ele bateu na mesa, chamou a atenção de todo mundo. Você é uma fraude. Me fez perder tempo. Eu devia ter desconfiado. As palavras dele foram afiadas. Mas, pela primeira vez, doíam menos do que o vazio que eu vinha carregando. Naquele momento, eu percebi que não era ele que tinha me rejeitado. Era eu que finalmente tinha me libertado. Levantei, paguei meu café e fui embora. Atrás de mim, ele continuava falando. Mas agora, não importava mais. Voltar para casa naquele dia foi como tirar uma máscara que eu mesma tinha colado no rosto por meses. Me olhei no espelho pela primeira vez sem maquiagem, sem filtro, sem ilusões, e foi como me ver de verdade. Doeu. Muito. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Eu chorei por tudo que deixei de ser tentando me tornar perfeita para os olhos de alguém que nunca me enxergou de verdade. Os dias seguintes foram de silêncio. Sem mensagens, sem flores, sem promessas falsas. E, pela primeira vez em meses, isso foi um alívio. Voltei a falar com meus pais. Me desculpei por ter me afastado. Eles não sabiam dos detalhes, mas sentiram o peso que eu carregava. Me acolheram de um jeito que só quem ama de verdade é capaz. Voltei a pegar ônibus, a andar a pé, a comer no restaurante por quilo da esquina. E, estranhamente, aquilo tudo me fez bem. Redescobri o valor das coisas simples. E, mais importante, comecei a me reconstruir. Não para impressionar ninguém, mas por mim. Eu não sabia ainda como seria minha vida dali em diante. Mas uma coisa era certa. Nunca mais eu fingiria ser alguém que não sou. Principalmente por amor. Eu estava começando a me reerguer. Quando ele reapareceu. Caio. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse sumido depois de me esvaziar emocionalmente. Mandou uma mensagem dizendo que precisava me ver. Insisti que não fazia mais sentido. Mas ele apareceu mesmo assim. Bateu na porta do meu apartamento antigo, com aquele sorriso de sempre, com aquele charme que eu já não sabia mais se era real ou só mais uma camada da mentira. Eu errei. Mas eu gosto de você. Não pelo dinheiro, pela mulher incrível que você é. Confesso, parte de mim quis acreditar, porque ainda doía. Ainda existia algo ali, mesmo que eu tentasse matar. Mas então ele completou. A gente podia tentar de novo. Abrir algo juntos. Um negócio. Unir nossas ideias. Você tem talento. A palavra negócio caiu como veneno no meu ouvido. A máscara dele nem durou 2 minutos. Ele não estava ali por mim. Estava ali pelas possibilidades. Pelo que eu poderia ser. Pelo que ele poderia ganhar comigo. Eu sorri. Disse que precisava pensar. E fechei a porta devagar, com a calma de quem já entendeu tudo. Dessa vez, eu não ia chorar. Dessa vez, eu ia agir. Do dia em que fechei a porta na cara do Caio, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, eu parei de tentar me encaixar no que os outros esperavam. Parei de fingir. Parei de agradar. E comecei a olhar para mim com verdade. Foi então que uma amiga da faculdade, a Clara, me ligou. Ela lembrava dos meus projetos de moda sustentável e me contou que uma marca grande estava lançando um programa de inovação. Você devia se inscrever. Você é brilhante, só precisa acreditar nisso. Demorei 3 dias para tomar coragem. Mas me inscreve. Enviei meu portfólio, contei minha história, a real, sem mentiras, e coloquei tudo de mim naquele projeto.
2 semanas depois, recebi o e-mail. Parabéns! Você foi selecionada para a fase final do nosso programa de novos talentos. Eu tremia. Não era sobre dinheiro. Era sobre ser vista, finalmente, por algo que era meu. Por algo que eu criei, sem precisar fingir ser outra pessoa. E pela primeira vez, eu senti orgulho. Eu não precisava de um relacionamento para me validar. Não precisava fingir riqueza para ser amada. Eu só precisava de mim. A notícia do programa de inovação se espalhou rápido. Meu nome estava nos stories da marca, nas matérias online e no boca a boca da cidade. Foi aí que o inevitável aconteceu. Caio apareceu de novo. Primeiro, uma mensagem tímida. Oi, vi que você tá se dando bem. Sempre soube que você era especial. Ignorei. 2 dias depois, uma ligação. Depois, ele apareceu na porta do meu prédio. E, pasme, com flores na mão. Eu fui um idiota. Eu me perdi. Eu tava confuso. Mas eu te amo. Ele me amava, ou amava a ideia de estar ao lado da nova promessa da moda. O brilho no olhar dele não era saudade. Era interesse. A forma como ele elogiava as matérias, como me chamava de minha empresária, tudo soava como investimento, não como amor. Ele ainda achava que eu era burra o suficiente para cair nisso? Eu sorri. Não com raiva, mas com clareza. Caio, se você tivesse me amado quando eu era só a garota que pegava 2 ônibus para a faculdade, talvez a gente ainda estivesse junto. Ele tentou argumentar, chorou, ajoelhou, implorou. Mas era tarde. Eu não precisava mais dele, nem da aprovação dele, nem da falsa ideia de que só seria amada se fingisse ser alguém que eu não era. E naquele momento, olhando para ele no chão, implorando por algo que um dia ele jogou fora, eu percebi. A volta por cima não era sobre vingança. Era sobre me encontrar. Chegou o dia da apresentação final do programa de inovação. Cada participante teria 5 minutos para mostrar sua marca, sua proposta e sua alma. O auditório estava lotado. Empresários, investidores, jornalistas. E, no fundo da plateia, alguém que me pegou de surpresa. Pedro. Sim, o Pedro do estágio, aquele que sempre acreditou em mim. Aquele que me ajudou com o portfólio, que me incentivava até nos dias em que eu só queria sumir. Ele estava ali. E quando nossos olhos se cruzaram, senti algo que há muito tempo não sentia: segurança. Subi ao palco. Meu coração batia mais forte do que nunca. Mas dessa vez, eu não estava com medo de ser quem sou. Falei da minha trajetória. Da menina que fingiu ser rica. Da garota que errou tentando ser aceita. Mas que aprendeu, caiu, levantou e costurou o próprio caminho. Apresentei minha coleção inspirada na ressignificação da identidade, com peças que transformam, desmontam e se recompõem. Como eu fiz comigo mesma. A plateia ficou em silêncio. E então veio o aplauso. De pé. Depois da apresentação, Pedro veio até mim, com um sorriso que me desmontou. Você sempre foi incrível. Só precisava acreditar. Naquele momento, eu entendi que amor de verdade não pede disfarces. Não exige máscaras. Não cobra aparências. E o que eu mais queria agora era viver essa nova fase sendo eu mesma. Na semana seguinte, meu nome foi anunciado como vencedora do programa. Ganhei uma bolsa integral em uma das melhores escolas de moda da Europa, além de um investimento inicial para lançar minha própria marca. E, pela primeira vez, a marca teria o meu nome verdadeiro. Eu não precisava mais fingir ser ninguém. A garota que usava bolsas falsas e mentia sobre a vida no exterior. Agora criava peças originais, com alma, história e propósito. Recebi entrevistas, convites para eventos, propostas de parceria. Mas mais do que tudo, recebi respeito. A parte mais inacreditável. Rodrigo tentou voltar. Mandou mensagem, tentou me encontrar em eventos, até mandou flores para o ateliê. Disse que sentia saudades, que se arrependeu, que ainda me amava. Mas não demorou para eu descobrir que ele estava falido. Tinha feito péssimos investimentos e estava cheio de dívidas. Foi aí que caiu a ficha de vez. Ele nunca amou quem eu sou. Só o que ele achava que eu podia dar. Dessa vez, fui eu quem ignorou. Sem raiva. Sem resposta. Só silêncio. Já Pedro. Ele estava do meu lado quando lancei minha primeira coleção. Ele tirou as fotos da campanha, segurou minha mão no nervosismo da estreia. E me abraçou como se soubesse que todo aquele momento era resultado de uma jornada de dor, superação e verdade. Hoje, não finjo mais nada. Não preciso. Sou dona da minha história. E mesmo que tenha começado fingindo ser rica, terminei sendo rica de verdade, de talento, coragem e liberdade.